Com certeza, o maior desejo de um cristão verdadeiramente convertido é andar com o Senhor Jesus Cristo, sentir a sua presença no seu dia a dia, mas por causa da nossa fraqueza da carne, esta caminhada acaba sendo muito embaraçosa devido às lutas que nós enfrentamos a cada dia. São desafios que nós enfrentamos no nosso dia a dia, as lutas interiores, as batalhas, as mágoas, as feridas, e isso acaba embaraçando de certo modo a nossa comunhão com Deus. Mas o desejo de nós sermos homens conectados com Deus, ela foi plantada com o próprio Deus, e o Senhor se agrada disso, pois o Senhor disse que eu vos dou a minha paz, e a minha paz eu vos dou, e não como o mundo vou lá dar. E o desejo do Senhor é que nós também tenhamos uma comunhão com Ele, é que nós tenhamos uma intimidade com Ele. Por esta razão que dia de hoje eu reservei 4 princípios que podem revolucionar a sua vida cristã. O primeiro princípio que Deus tem para nossas vidas é aquele que está escrito no livro de Colossenses, capítulo 4, no seu versículo 2, que diz: perseverai em oração, velando nela com ações de graça. A oração é uma arma tão poderosa que a Bíblia deu para cada um de nós, e por meio dela nós podemos nos aproximar da parte de Deus. A oração é um princípio que Deus levantou por meio do seu Filho Jesus Cristo, e por meio dela nós podemos nos aproximar de Deus, podemos nos relacionar com Deus, podemos ter intimidade com Deus. Então é impossível ser um cristão sem ter uma vida de oração sadia. Por esta razão que a palavra do Senhor diz que orai sem cessar. E a Bíblia também nos fala que a oração tem poder de transformar as nossas vidas, tem poder de atrair o impossível, tem poder de renovar o nosso ser e o nosso caráter e a nossa intimidade com Deus. Então é importante, meu querido, criar hábitos de oração, ter uma vida diária de oração, reservar um espaço de você buscar a Deus, reservar um momento de você clamar ao nosso Deus, pois somente por causa da oração que nós podemos ter uma vida de relacionamento com Deus, uma vida de intimidade com Deus, uma vida de comunhão com Deus. Então, a oração sendo um princípio, uma chave do reino de Deus, nós temos que aplicar no nosso dia a dia, e não pode existir razões de nós não orarmos. Quando nós oramos, quebramos as correntes do diabo, somos livres das armadilhas de Satanás, somos livres de tudo aquilo que o inimigo tem lançado contra nossas vidas. Então, o crente que ora, ele é um crente fortalecido, o crente que ora, ele é um crente que tem uma intimidade profunda com Deus, como diz a palavra do Senhor, que se pedirdes de tudo em meu nome, vos será feito, se pedirdes de todo o coração. Então, esta aqui é uma arma, é um princípio que não pode falhar na nossa vida e no nosso dia a dia. O segundo princípio que nós temos para nosso fortalecimento espiritual é a palavra de Deus. A palavra do Senhor nos diz que não só do pão viverá um homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. É muito importante perceber que a meditação da palavra do Senhor, ela somente nos traz benefícios, nos traz bênçãos espirituais sobre a nossa vida, pois é por meio dela que nós temos o conhecimento de Deus, temos a ciência do Senhor Jesus Cristo e temos a graça de saber as profundezas que o Senhor tem para os seus filhos. Por esta razão que meditar a palavra do Senhor nos aproxima de Deus, nos conecta com o próprio Deus que fez os céus e a terra, e o nosso Criador e o nosso Salvador. Por esta razão que um crente que não lê a palavra do Senhor também é um crente doente, é um crente caído, é um crente cansado, é um crente fraco. Por esta razão que há uma necessidade de nós conhecermos a palavra do Senhor, meditarmos ela e cada dia reservarmos um momento de profundo estudo e de profundo conhecimento da parte de Deus. E o Senhor, ele vai nos abençoar, o Senhor vai nos transformar, o Senhor, ele vai nos renovar, o Senhor vai nos fortificar. Portanto, o homem que medita a palavra do Senhor, ele é um homem grande na presença de Deus. Hoje a leitura da palavra do Senhor nos faz nós também vencermos as tentações, nos faz nós vencermos as lutas diárias de cada dia. Portanto, reserve um tempo de ler a Bíblia, não só ler, meditar, pois ela é alimento do nosso espírito, é o fôlego da nossa própria alma, é o pão vivo que desceu do céu, e Deus, ele se manifesta por meio da sua palavra. Chegada de João Batista, saindo do deserto, a palavra do Senhor nos diz que ele começou o seu ministério pregando, dizendo: arrependei-vos, arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. O arrependimento é um princípio principal e a pedra angular da vida cristã. Todo cristão e toda igreja, ela é fundamentada por meio de arrependimento. O próprio Senhor Jesus Cristo, quando ele começou o seu ministério, descendo do deserto também, ele começou a pregar dizendo: arrependei-vos, arrependei-vos, pois é chegado
o reino do céu. Então é impossível nós dizermos que temos comunhão com Deus se não temos uma vida de renúncia diária. A vida cristã é uma vida de arrependimento, é uma vida de profunda renúncia e intimidade com Deus. Porque a palavra do Senhor nos diz que o nosso Deus é santo, o nosso Deus é perfeito, o nosso Deus é puro, o nosso Deus é justo, o nosso Deus é digno. Então, como um cristão, temos que tomar o arrependimento como um princípio diário, onde nós vamos cada dia viver para a glória de Deus, cada dia viver para a graça de Deus, porque a palavra do Senhor nos fala que aquele que é amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Então, meu querido irmão, se você quer ter uma intimidade com Deus, tem que abandonar as coisas velhas, as coisas passadas, que são as más obras que nós praticamos na nossa ignorância. Temos que abandonar as práticas pecaminosas e termos uma vida de sinceridade com Deus, uma vida de profunda intimidade com Deus. Por essa razão que a palavra do Senhor nos diz lá no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 14, que seguir a paz com todos os homens e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Então, se nós queremos ter uma vida de transformação espiritual, de revolução espiritual, é muito importante nós abandonarmos as obras antigas, é muito importante nós abandonarmos as velhas obras que nós vivíamos antes de conhecer a Jesus Cristo. É importante nós abandonarmos a prostituição, é importante nós abandonarmos o adultério, é importante nós abandonarmos o adultério, é importante nós abandonarmos a mentira, o engano e a falsidade, para nós termos uma vida profunda de comunhão com Deus. Então, é um engano que o diabo coloca nos nossos corações, que nós podemos andar com Deus, andar com o Senhor Jesus Cristo em pecado. Não é possível, meu irmão. Jesus, ele é andado embaixo da pureza, embaixo da gratidão e embaixo da obediência. Este princípio tem que ser diário. E, querido irmão, este princípio nos acompanha até a morte. Nós, cada dia, renunciamos à nossa vida. Cada dia nós abandonamos as práticas negativas. E isso vai nos acompanhar até o dia que nós vamos sair desta terra, ou mesmo até a volta de Jesus. Brevemente ele voltará e ele quer vir levar um povo santo, um povo puro. Por essa razão não pode abandonar este princípio. É uma maior segurança de que você está a andar no caminho do Senhor. Não abandone este princípio, é muito importante, pois ela nos garante que nós estamos indo verdadeiramente para Cristo. É um princípio que o cristão tem que cada dia seguir. Cada manhã é uma manhã de renúncia, cada dia é um dia de renúncia, cada dia é um dia de carregar a cruz. Por essa razão que Jesus disse: se aquele que quer vir após a mim, tome a sua cruz, nega a si mesmo e siga-me. Servir ao Senhor é um dos grandes mandamentos da Bíblia, pois também é um princípio do reino cristão. A palavra do Senhor nos diz que o nosso Deus, ele é do céu para servir. A palavra do Senhor diz que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas sim para servir. O próprio Jesus foi um exemplo disso. Ele, quando esteve cá na terra, ele serviu os seus discípulos. Por essa razão ele diz: aquele que serve é maior do que aquele que é servido. Servir a Deus é um mandamento, é um princípio, é uma lei que Deus nos dá a cada dia, que nós temos que cada vez mais aplicar no nosso dia a dia. A palavra do Senhor nos fala que somente aquele que serve a Deus, ele consegue cumprir o grande mandamento que está lá na Bíblia, que é amar ao próximo como a si mesmo e amar a Deus acima de todas as coisas. Então, servir a Deus é um princípio do reino de Deus. Quando nós servimos ao Senhor, nós nos aproximamos perto de Deus. Você tem que ter a hábito de servir a Deus lá no seu ministério, lá na sua congregação e lá na sua comunidade com seus irmãos. Pois quando nós servimos a Deus, nós estamos a expressar o amor de Deus para a humanidade. Quando nós ajudamos o próximo, quando ajudamos o necessitado e quando servimos para o seu reino. Por essa razão, o Senhor nos diz que quem serve, ele tem um galardão eterno lá no céu, tem maior galardão. Então, meu querido irmão, também servir a Deus nos apresenta grandes benefícios, pois há promessas exclusivas para aqueles que servem a Deus. E uma delas é aquela que está escrita no livro de Salmo 34, versículo 7, que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e o livra de todo mal. Não existe uma vida cristã solitária. A caminhada cristã é uma caminhada coletiva. É quando nós fazemos parte do corpo de Cristo, que é cada membro do corpo de Cristo. Então você é um membro do corpo de Cristo. Você tem que servir a Deus naquilo que Deus te chamou para você servir dentro da obra do Senhor. Isto é muito importante, pois a palavra do Senhor nos diz que aquele que não serve, também ele será julgado na presença do Senhor. É a parábola dos 10 talentos. Aquele que escondeu o seu talento, ele foi cobrado da parte de Deus no dia do seu juízo. Então, querido irmão, quando nós aplicamos esses princípios no nosso dia a dia,
Nós temos uma vida de transformação divina, uma vida de revolução espiritual, assim quis dizer, e você tem que estar cada vez mais buscando intimidade e proximidade com Deus. Por esta razão, que fique na paz e Deus te abençoe rica e poderosamente.